bom dia, Pai do Senhor, que nessa manhã o Senhor possa estar também te refrigerando, te trazendo a paz, te trazendo a alegria, te trazendo o amor e te trazendo aquele cuidado especial para a sua vida que só papai tem para você, né? O melhor de Deus vem para nós porque Ele é o nosso Pai. E quem é pai só quer oferecer o melhor ao seu filho. A própria Bíblia diz isso, né? Que nós, sendo maus, nós humanos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus, que a essência dele é toda boa. Deus não tem maldade, Deus só tem bondade. Imagina Ele o que não nos dará, né? Então, essa mensagem quero deixar de, assim, algo para quem nunca foi casado, para solteiro, que nunca foi lá, não sabe o que é uma certidão de casamento, para aquelas pessoas que uma vida inteira só namoraram firme, né? Que tem aqueles namoridos, né? Aqueles namoros que é uma imitação do casamento. A pessoa mora junto, fica junto, dorme junto, passa o final de semana um na casa do outro, tem relações sexuais, mas não vive um casamento, não gerou família, não tem filhos, não tem aliança, não tem casamento, né? Vive esses relacionamentos que, na realidade, não são, né, aliança na presença de Deus, né? Para ser aliança na presença de Deus, existe um certo parâmetro, né, de casamento, de separação, né, de família, de sociedade, de você ter compromisso, enfim. Então, e ter uma certidão de casamento também, né? Então, se você não tem nada disso, se você morou uma vida inteira com namorou uma vida inteira uma pessoa, né? Tem aqueles namoros longos. A pessoa fica 5, 6 anos namorando, mora junto, dorme junto, né? Essa mensagem vai para você. Então, a gente sabe que muitas meninas, mulheres jovens, nos procuram para estar, às vezes, abrindo seu coração a respeito de relacionamentos grandes que findaram por algum motivo, pessoas que estão sofrendo porque conheceram uma pessoa e, de repente, por causa de falta de sabedoria, aquela pessoa, né, se cansou, foi embora e agora ficou aquele vazio, aquela tristeza. E pessoas que vão para os pés do Senhor para buscar alívio, para buscar conforto, para buscar paz, para buscar aquele amor, para ver se as coisas mudam, para ver se Deus os muda e, enfim, né? Por que não se jogar nos pés do Senhor nesse momento de tristeza, nesse momento complicado, para obter o melhor de Deus, né? Tá mais que certo, tem que fazer isso mesmo. A gente só vai ter paz, só vai ter amor, só vai ter completude, só vai entender quem nós somos, por que nós viemos, o que Deus espera de nós em Deus. Fora dele a gente não se entende e é por isso que a gente não é feliz. Porque nos falta algo chamado identidade, né? Por que eu tive que nascer nessa família? Isso aí nós vamos falar depois, tá? Outro dia, mas não é sobre isso não. Eu quero falar algo sobre vida, né? Essa vida que a gente tem, porque a gente precisa entender que a nossa vida já só será uma. Nós não vamos ter duas vidas para viver. A gente não vai morrer e voltar de novo para ter uma nova chance. Nós vamos ter uma vida e a gente precisa aprender a vivê-la segundo a verdade de Deus, porque senão nós não vamos ter vida, né? A gente vai ter algo assim muito semelhante
a morte, uma doença, algo trágico, né? Então a gente tem que aprender a viver. E um dos conselhos de Deus para a nossa vida, vocês que são meninas e mulheres solteiras, que não têm aliança, né, com ninguém na presença do Senhor, é a gente aprender que, né, julgo desigual é uma sentença para a gente viver uma vida inteira de problemas. Já que a gente está falando de pessoas que estão entregando a sua vida para Cristo, de pessoas que estão entregando a sua vida para o Senhor e buscando de Deus algo melhor, para que elas possam viver bem, felizes, completas, enfim, precisa entender isso. E um dos versículos que mais falam a respeito disso é aquele que tem em 1 Coríntios 6, 14 e 15, né? Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então, a gente precisa entender que esse lance de amar Jesus, dar a vida para Ele, querer seguir os passos dele, tem que ser algo que o casal faça, né? Então não adianta você, menina, achar que você vai pegar um carinha lá do mundão que não ama Jesus, que não quer nada com Deus, não quer procurar o Senhor, né? Você vê aquela pessoa que tem um coração totalmente, não é aquela, é totalmente distante das coisas de Deus. Não adianta você pensar que essa pessoa algum dia na sua vida, né, poderá, ele vai despertar num clique, vai gostar. Então eu vou casar porque eu sei que Deus vai fazer a obra. Não é assim que funciona. Não é isso que a Bíblia diz, né? Quando a gente fala se você for olhar os outros pontos dessa palavra de 1 Coríntios 6, você vai ver que lá está falando sobre associar-se. Associar-se é fazer aliança, é fazer acordos, é andar junto, é se propor a fazer algo junto com outra pessoa. Então isso envolve casamento, isso envolve até você ter sociedade com alguém, você for fazer um negócio, você for fazer alguma coisa com alguma pessoa que vai envolver você se unir a alguma pessoa em propósito de alguma coisa, isso vai envolver tudo. Porque como que você vai se associar com uma pessoa que não tem o mesmo princípio guardado no seu coração? Porque nós que temos a Deus, nós temos os princípios de Deus. Então a gente vai fazer o que Deus ama e não vai fazer aquilo que Deus detesta, né? Então, assim, a pessoa que não tem Deus no coração, ela não vai ter o mesmo princípio que você. Em continuidade, vocês vão viver uma vida de conflitos. Porque aquilo que você não aceita, ele aceita. E aquilo que ele não aceita, você aceita. E vai viver assim, esse conflito eterno. Então não tem como a gente se aliançar a uma pessoa que não ama Deus como a gente ama, que não vê Deus como a gente vê, que não tem o mesmo compromisso com Deus que a gente tem. Então esquece, se vocês não estão no mesmo parâmetro de fé, não se aliança. Ore ao Senhor. Fala, ó Deus, como é que é isso aqui? Essa pessoa aqui não quer nada contigo não, hein? Eu tô a fim de me aprofundar na palavra, eu tô a fim de fazer seminário. Ele não gosta dessas coisas. Aquele tipo de pessoa que só vai na igreja em dia de festa para comer. Ele é filho da irmã Toninha, que é uma bênção, uma missionária, uma mulher de oração. Mas o filho da irmã Toninha, você pedir para ele fazer um Pai Nosso, ele se estrepa, porque ele não corou. Entendeu? Fala que ama a Deus, tem uma cruz enorme assim no pescoço.
Mas vai pedir para ele falar de Deus, pra você ver, não sabe nem para onde comer. Deus é bom, né? Sim, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, isso é muito sério. Porque hoje, no tempo de namoro e não no convívio de aliança, talvez isso não pese tanto, porque a paixão inflamada, ela, né, deixa você cega para certos aspectos. Mas, quando você vive uma aliança, que vem os ataques de Satanás, porque você sabe que casamento é algo que o inimigo detesta e ele sempre vai te infernizar, né? Porque é uma tipificação do nosso relacionamento com Cristo. Casamento é algo do coração de Deus, porque é assim que é formada a família e o diabo detesta a família e quer destruir mesmo as famílias, né? É algo que ele odeia. E E você precisa entender que quando você se faz uma aliança, a primeira coisa que você vai dar de cara é com os ataques do mal para destruir a sua aliança. E aí você tem uma pessoa com jugo desigual. Você vai saber o que é uma guerra sem fim é se você casa com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, não tem a mesma visão espiritual que você, não entende as coisas do jeito que você entende, porque quando vocês forem lutar, você não vai ter um ombro para você lutar e salvar, né, a sua família, o seu casamento. E, consequência, o peso da sua responsabilidade vai ser bem maior, né? E é difícil, sabe? Eu vejo aí muitas pessoas evangélicas aí, muitas meninas que a vida inteira foram da igreja, mas se apaixonaram por carinhas que são fora da igreja, né? Que, ah, eu achei que um dia ele ia se converter, eu achei que ele um dia ia para a igreja, eu achei que... E aí vive uma vida inteira, né, sofrendo porque o cara bebe demais, o cara não quer nada com Deus, aí o cara é mundano, né? Uma vida inteira desse jeito. E aí depois que você casou, não existe essa história de divórcio, né? Deus odeia o divórcio. A única coisa que Deus fala que pode quebrar a aliança de um casamento é a morte. E aí? Aí fala, ah, não, mas se não der certo, separa. Pois é, aí você vai viver a, a, esse inferno na terra, que é uma quebra de aliança. Você não tem noção o que é. E aí vai virar mais sofrimento? Não, então qual que é mais fácil, Ana? É a gente não se aliançar. É você entender que você tem a oportunidade de esperar Deus mostrar para você e você fazer as coisas debaixo da orientação de Deus e entender que se não está em Deus, não é para você. Uma das coisas mais lindas, eu amo um pregador americano, eu não sei falar o nome dele, mas ele até já morreu. Ele é muito famoso, eu não sei falar o nome dele, eu sou ruim para falar inglês, mas ele é um pastor americano, afrodescendente, negão, sabe? E ele fala, ai, eu não sei falar o nome dele, eu não vou. Ai, depois o povo fica rindo de mim. E ele fala que quando Deus fez a Eva para o Adão, Adão estava nele. E, então ele dá esse conselho para as mulheres da sua igreja. Nunca se aliançam a um cara que não está em Deus. Porque olha só, né? E ele faz esse comparativo tão lindo. Ele fala assim, quando Deus fez Adão era completo, Adão tinha comunhão com Deus, Adão estava fazendo o que Deus determinou para ele fazer.
que era dar nome dos bichos e dominar sobre a terra. Adão estava pleno e feliz. A Bíblia não diz, porque muita gente fala assim, Deus olhou para Adão, viu que ele estava triste, olhando as criaturas, e todas as criaturas tinham seus pares. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que Adão estava triste. A Bíblia não fala que Adão estava sentindo falta. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus olhou Adão, viu ele sozinho e viu que isso não era bom. A Bíblia fala que essa concepção veio de Deus. Então, Adão ele estava lá pleno. Adão ele estava pau na máquina, entendeu? Ele estava lá fazendo as coisas, ele estava vivendo a vida dele, estava em comunhão com Deus, ele estava ligado na videira. E aí, Deus insere Eva na vida dele. Porque Deus viu que não era bom ele ser só. E Deus decidiu fazer uma companheira para Adão. E Deus achou isso muito bom. É assim que a Bíblia diz. Então, esse pastor, ele fala, mulheres, jamais comecem um relacionamento com um cara que não está em Deus, que não sabe o que ele é em Deus, que não está fazendo aquilo que Deus determina para ele. Nunca, não se inicia um relacionamento. Um relacionamento para estar em Deus não é que você tenha que casar para começar. Não, um relacionamento realmente está em Deus quando você está em Deus e ele está em Deus. Os dois sabem o que é uma aliança. Os dois entendem qual o seu papel, o seu propósito dentro dessa aliança. Dá para entender? Dá para entender isso? E a gente entende que Jesus sendo o centro desse casamento, Jesus estando e sendo o Senhor desse casamento, o Senhor dessas duas pessoas, vai haver neles o quê? Vai haver neles paz, porque ela vai compreender o seu papel em Deus. Ele vai compreender o seu papel em Deus. E como que esses dois não darão certo? Se cada um deles vivem de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para os dois. Como que esse casamento vai ter fim se todos os dois estão enxertados na videira? São ramos da videira. Estão nele. Não tem como dar errado. Então a gente precisa entender isso. Como é que se inicia um relacionamento com Deus? O que Deus espera de um relacionamento? E é claro, se você está enxertado nele, o rapaz está enxertado nele, como que vocês vão pecar? Vocês amam Jesus? Não haverá espaço para pecado, não haverá espaço para fornicação, não haverá espaço para você fazer aquilo que Deus falou, opa, não, isso não coma do fruto agora. Tá entendendo? Quando você tem um relacionamento forte, grande, e você ama Jesus com todas as suas forças, não há espaço para pecar. Não há espaço para pecar. Não há como você pecar e não lembrar, sabe? Fala, meu Deus, mas ele me amou tanto, ele confiou tanto em mim. Entendeu? Relacionamento primeiro, sabe, com ele. Então, assim, é assim que se inicia tudo, sabe? E isso é tão verdade que a Bíblia diz assim, lá em Amós 3:3, fala assim, porventura, como andarão dois, juntos se não estiverem de acordo? Como que você anda junto com uma pessoa que não tem o mesmo princípio que o seu? Como você anda junto com uma pessoa que não quer trilhar o mesmo caminho que você? Sabe, eu acho muito legal, muito bacana que seja feita aquela conversa, né? O que você espera para sua vida? O que você tem vontade de fazer? Como que você pensa em sobreviver? O que você gostaria de trabalhar? Quais são suas metas?
Seu sonho. Você sonha em ter filho? Mesmo? Assim, quanto tempo depois de casado? Gente, são coisas assim que as pessoas esquecem, né? De pontuar e depois lá na frente quer que o casamento dê certo, né? Eu conheço tantas pessoas aí que se casaram com o sonho de ser mãe e lá na frente descobriram que o cara nunca quis ser pai. E às vezes elas teimaram, deram filho para esses caras e hoje sofrem tanto porque são tão ausentes. Ixi, eu tenho tantas seguidoras que quando engravidaram dos maridos, eles pularam fora, eles voltaram para a casa da mãe. E muitas delas hoje se veem criando seus filhos sozinhos. Acredita nisso? Eu tô falando de gente casada, não tô falando de gente que se só morou junto, não, casado mesmo. Sabe? Que fez aquele casamento lindo, com buquê, com noiva, não sei o quê, sabe? E, e é triste isso, né? Porque quando o cara vai desfrutar do fruto do casamento, o fruto que aí ele vira, se torna uma família mesmo, né? Com frutos na presença de Deus. E aí você olha, fala, poxa, mas o cara abandonou, abandonou porque ele não queria ser pai, tá me entendendo? Aí, por exemplo, você tá lá com o sonho de terminar a tua faculdade e desenvolver algo, e quando é fé, aquela pessoa fala, não, mas eu não aceito você fazer faculdade, não. Você vai sair toda noite e vai me deixar sozinha aqui e tal, e não, e aborta, sabe, seu sonho. Então é complicado isso. Aí você sempre sonhou com algo, sempre projetou algo na sua vida profissionalmente ou ministerialmente, né? Quantos homens. Gente, eu conheço tantos homens que amam a obra de Deus, que se descobriram. E eu vejo isso mais acontecer com homem do que mulher, por incrível que pareça. É, eu vejo. Não que não tenha uns maridos que abortem os planos, né, ministeriais da sua esposa, mas eu vejo muito mais mulher fazendo isso do que ao contrário. Eu, né, Ana Paula, pode ser que alguém tenha outra experiência, mas eu vejo mais isso. Homens, né, que Deus os levantou para serem grandes líderes, líderes de jovens, líderes de varões, pastores, né, pregadores, e teve seu sonho abortado, porque a mulher não tinha isso no coração. A mulher não tinha a obra de Deus dentro dela, do coração dela, né? Ela queria outras coisas, ela só queria sentar e lá na igreja ter aquele famoso relacionamento à distância, seguir Jesus de longe e você quer ser um pastorzão, você quer trabalhar com a juventude, você quer fazer missões, você quer, né, você tem um chamado de Deus pro louvor, e a gente sabe que o louvor é aquela coisa de perto, toque, abraço, né? Você quer ministrar, botar a mão nas pessoas, você quer chegar lá, abraçar, falar Jesus te ama, cara, vem pra Jesus e tua namorada, tua pessoa aí, não é isso que ela quer da vida dela, não, não, né? Não, eu não sou assim, eu sou daquela, vai dar certo, não vai, não. Você vai ter seus sonhos abortados. Por causa de um amor, você não vai viver esse amor ministerial, esse amor de compartilhamento, né? E eu conheço cada pessoa top, cada cara bala, homens aí que poderiam estar vivendo um pastoreio aí de jovens, de crianças, mulheres aí também que algumas, né, que porque o marido não é crente, elas não podem exercer sua função porque ele não aceita. Olha que tristeza, né? E essas pessoas choram.
Uhum. Chora. Ixi, já ouvi tanto chorando, Ana. O que eu faço? Eu oro, não tenho o que fazer. Essa é a verdade. Depois que aliançou, depois que casou, depois que botou aquela argolinha no dedo e assinou aquele papelinho mirilim, lá no cartóriozinho, junto das juizinhas de paz, que o pastor e a igreja abraçou e falou assim, eis que nasce uma nova família aqui, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe, acabou. Só depois da morte. Uhum. Não tem esse negócio não. Ah, mas se Deus permite o divórcio. Ah, se. Não, Deus não permite divórcio nenhum. Não é a vontade de Deus, tá? Não é aquilo que Deus projetou. O próprio Jesus diz isso em Mateus 19:5, ele fala que a gente nasceu simplesmente para entender, para que a gente nasceu em Deus, né? Que o Deus criou o homem, né? E ele o criou e aquilo que o Deus uniu, o homem não separa, né? Então, seja, só a morte pode separar um casamento. Se você quer viver um casamento diferenciado, na bênção, uma vida diferenciada na mesa, não rompa a aliança do casamento. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ainda que você tenha casado, né, fora desse ensinamento, agora é hora de você orar, botar o joelho no chão, jejuar e pedir ao céu, mover o céu com a sua oração, para que Deus possa trazer essa pessoa para os pés dele, vocês possam viver um jugo igual. Um jugo igual, não desigual. Mas aí, minha filha, é fritar na oração, não tem outra coisa que fazer não, tá? Divórcio. Ah, mas aconteceu. Mas fulano divorciou. Você quer viver? Você quer viver o melhor de Deus para essa terra? Você não quer mais problema para sua vida? Então não quebre uma aliança, tá bom? Conselho da tia Ana, não quebre uma aliança. Se você acha que viver um casamento com jugo desigual é difícil, eis que eu te apresento viver uma quebra de aliança que é milhões de vezes pior. Então não viva isso, tá? Pense que eu preciso escolher, eu preciso estar em Deus, eu preciso estar enxertado na videira, eu preciso estar firme na obra de Deus, eu preciso estar amando o Senhor para entender e receber o melhor dele, tá? Pense 2, 3, 4 vezes, ore, observe bastante se a pessoa tem o mesmo coração que o seu, o mesmo amor, a mesma busca, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu gosto da igreja, mas nunca vai? Não, você sabe que eu até gosto, eu gosto de ouvir coisa, eu ouço pregação, eu gosto, mas nunca vai na igreja, não se decide, já tem quase 40 anos nas costas, 30 anos nas costas, nunca quis batizar, né? Corre, aí quando você fala, então vamos no culto hoje, hoje eu não posso, hoje eu tenho compromisso, né? Vamos para outro dia, a gente combina, mas eu quero ir, tá? Eu quero ir. Mas nunca vai, né? Que esse compromisso que é isso. A gente larga tudo, né? Aqueles que amam o Senhor têm esse fogo, esse desejo, essa chama ardente dentro de si, larga tudo para encontrar com Ele. Aí tu olha assim pro vaso, assim, sabe? Como diz a amiga meu, vaso de lavabo. Você olha assim pro vaso de lavabo, assim, aí você observa ele no culto. Você olha assim, ele tá olhando pro relógio, olhando pro celular, mexendo no celular, olhando pro teto e a palavra ali, você não vê nenhuma emoção, você não vê nenhum esboço, você não vê nada. Aí sabe o que que significa, né? Que aquilo ali, ó, não é o universo dele, não é aquilo que o coração tá chamando, né? Então ele serve para ti? Não serve. Então ela serve para ti? Não serve. Quem serve para você? É uma pessoa que seja como você, que ama o Senhor, que busca o Senhor, que adora o Senhor, que quer as coisas de Deus, que está enxertado nele, que é tão cheio dele que não sabe nem onde começa ele e onde que termina Deus. Ele não sabe, ele é aquela coisa, eu amo Jesus, essa pessoa, né? De experiência, sempre queira ao seu lado pessoas que são ainda mais espirituais que você. Sabe para quê?
porque essas pessoas vão te alavancar espiritualmente, sabe? Até para amizade, a gente tem que querer andar com gente que é mais doida por Jesus que nós, né? É tão bom, você aprende tanto, você é tão fortalecido, né? E esse é o meu conselho para vocês que são solteiros e solteiras, vocês que estão pensando em pedir ao Senhor uma pessoa para casar, vocês que estão esperando a sua vez de formar uma família, né? Ouça esses conselhos de uma pessoa que fez tudo errado. Eu tenho, mas que experiência a Ana tem de falar toda a experiência, né? Falando rapidinho pro áudio, não ficar tão longo, maior do que já ficou. Eu fui uma pessoa que eu comecei tudo errado na minha vida, né? Eu era neta de crente, filha de crente, a palavra sempre muito presente na minha casa. Eu sempre tendo minha mãe como exemplo, até mesmo o relacionamento da minha mãe e meu pai não deu certo, porque justamente os dois não tinham esse mesmo chamado, essa mesma visão, esse mesmo desejo, essa mesma vontade. Meu pai não queria nada com Deus e minha mãe não queria nada com Deus, né? E os dois, eles nunca foram casados, então eles não tinham aliança. Minha mãe resolveu romper com meu pai, porque eles não tinham aliança e meu pai não queria nada com Deus, então não tinha por como dar certo, né? Essa que é a verdade. Meu pai é averso à igreja, à Bíblia e tudo isso que a gente ama, né? Então não ia dar certo. E eu mesmo tendo essa experiência dentro de casa, né, cabeçuda, além de não ir para o Senhor na minha juventude, rejeitá-lo e abraçar o mundo com toda a força dos meus braços, né? Eu fui escolher um cara mundano, sem princípios da palavra de Deus, que não amava a igreja, não amava Cristo, não amava Jesus. Em consequência, esse casamento, né, nunca foi bênção. Esse relacionamento sempre me fez sofrer demais. Uma pessoa totalmente fora de princípio de família, porque também a família dele toda destruída, o pai divorciado, pai separado da mãe, divorciado não, separado da mãe, e aquela brigalhada, aquele povo idólatra, aquele povo totalmente diferente da minha família, dos conceitos que a Bíblia sempre pregou dentro da minha casa, né? Minha mãe com a Bíblia, meu avô com a Bíblia sempre pregando para mim. Mas eu fugi de tudo isso e quis fazer da minha maneira, porque eu era cabeçuda, né? Eu achava assim, não quero nada, essas coisas de Deus não, eu não vou, nunca vou ser crente mesmo. E, né, toma na cabeça. Acabei me casando, acabei fazendo as coisas todas erradas por falta também de orientação, por falta também de conhecer a Deus e por muitas vezes ter negligenciado esse conhecimento, né? Achar que eu dava conta sozinha. E hoje eu sou divorciada há 6 anos, né? E espero em Deus a restauração do meu casamento, porque eu acredito em uma aliança só. Eu acredito que Deus, ele não é que eu não tenho muito problema com segundo casamento, não. Assim, eu acho que cada pessoa sabe de si e Deus sabe de tudo, né? Então eu deixo para Deus julgar, eu deixo para Deus fazer, mas eu não vejo o segundo casamento sendo bênção, sabe? Não vejo. Eu vejo mais sendo assim, algo que você escolhe para si e você arrisca. Tem muitos que dão certo, que as pessoas até vivem bem, mas 90% dá errado, né? Porque geralmente vão cometer os mesmos problemas do primeiro casamento. Então eu não quero isso. Eu acredito no que a Bíblia diz, que casamento é só um e a gente deve se casar para ficar até a morte separe. Então, como meu marido se divorciou de mim, mas ele não morreu, eu acredito ainda que essa aliança possa ser restaurada. Que se Deus tem um casamento para mim, Ele vai restaurar o meu convívio com o meu primeiro marido, para eu viver essa verdade bíblica da restauração, do vivo novo, do milagre. Ana Paula, mas e se não for vontade de Deus, você está preparada para passar o resto da vida sozinha? Não tô. Não tô.
mas eu não vou viver aquilo que eu não prego. Eu não vou viver um relacionamento sendo que eu creio em algo muito forte, sendo que eu prego a restauração, eu prego milagre, eu prego um Deus que muda homens e mulheres, eu prego um Deus que, quando você se enxerta nele, um milagre vem. Então eu quero viver esse milagre, quero mostrar para as pessoas que o casamento é só um e que você pode sim ganhar isso de Deus pela sua fidelidade e pelo seu compromisso. Ana Paula, você sabe dos riscos que você às vezes pode não ter o que você quer e você viveu uma vida inteira esperando, mas eu não vou viver esse segundo casamento, eu não aceito isso para minha vida. Eu acho que tudo na vida você tem que tomar um posicionamento. Tudo na vida você tem que tomar um posicionamento. Se você não se posiciona, você não vai receber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você não está preparado para viver, sabe, aquele milagre, não. Então é isso que eu falei para Deus. Eu falo para Deus, Deus, o senhor acha então que tem que ser outra pessoa? Então leva ele. Ah, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é? Então, em quantas pessoas você acha que já morreram por estarem no pecado? E não é porque Deus quer, é porque é o salário do pecado. A Bíblia diz isso. Só para você ter uma ideia. 3 pessoas já me mandaram mensagens dizendo que tiveram que sepultar os seus maridos. Mulheres que se posicionaram pela restauração de seus casamentos e esses homens nunca se converteram e hoje elas estão livres e não são mulheres velhas, são mulheres jovens. Já tive, deixa eu ver, esse ano agora, final de ano 3, final de ano de 2018. E há uns anos anteriores eu tive 3 seguidoras também, que teve esses, né, os maridos faleceram e elas estavam buscando a restauração do casamento. Então, eu acredito que esse é o nosso Deus. Deus não vai te dar aquilo que o seu coração não anseia, não. Então, é isso que meu coração anseia. Eu pago um preço alto, pago, só Deus sabe. E eu não desejo que você pague isso desnecessariamente, tá? Você que não tem aliança, você que é solteirinho, você que é solteirinha, você pode obter algo muito melhor em Deus e não sofrer, não precisar lutar tanto, né? Só precisar lutar para dar certo, para fazer dar certo. Não para você ter que fazer com que Deus faça um milagre grandioso na sua vida. Você não precisa passar o que nós, né, mulheres aí que lutamos por restauração de um casamento, passamos. Então você pode ganhar tudo lindo, tudo novo, tudo maravilhoso no Senhor e viver verdadeiramente um casamento lindo na presença de Deus, né, com os mesmos princípios, com o mesmo jugo, com as mesmas ideias, com as mesmas vontades, né? Que se você tem o princípio de Deus e ele tem o princípio de Deus, se você ama o Senhor e a pessoa ama o Senhor do mesmo jeito, se você gosta da obra de Deus e a pessoa também gosta de fazer a obra de Deus, né? Ainda que vocês tenham umas rusgas, né? Que sempre tem. Ah, mas eu aprendi a lavar roupa assim. Ah, mas eu não lavo roupa assim. E aí vira aquela bragaiada. É, a minha história com o prendedor de roupa, né? Fiquei uns 4 anos do meu casamento brigando com meu marido por causa do prendedor de roupa. Que ele aprendeu a retirar todos os prendedores de roupa e colocar dentro de um cestinho. Né? Minha sogra é maravilhosa, uma Amélia de primeira. E eu não. Minha mãe sempre deixou os prendedores tudo arame. E aí era uma briga. Ele ia pendurar algumas roupas. Paula! Esses prendedor aqui, já falei. Deixa saber. Aí. Deixa esse trem aí, fica difícil. Não, difícil é estender roupa e não ter lugar. Ficar desprendedor. Ela fala 4 anos de briga, 4 anos de briga. Até que um dia eu abri meu coração pra minha sogra. Ó, pra você ver, gente, coisa simples, hein?
abri o coração da minha sogra. Ela falou, não, minha filha, deixa eu te explicar por que que eu a ensinei assim. Por que que a gente faz assim? Aprendi muita coisa de casa com a minha sogra, né? Pessoa maravilhosa. Então é isso. Então eu acredito que esse áudio vai te ajudar, esse áudio vai falar com você, esse áudio longo, né? Quando você olha ali Ana Paula encorajando mulher, ela senta que eu vou ficar 1 hora escutando a voz dessa mulher. Mas eu penso que se você ouvir tudo com atenção, com o coração aberto, né? Você vai ser feliz, você vai entender que Deus ele só tem o melhor para você e as coisas vão ser lindas e plenas se tudo começar nele. Então você pega o conselho desse pastor americano que eu relatei para você e escolha alguém que já esteja, principalmente você, mulher. Principalmente você, mulher. Uma pessoa que já esteja, um homem que já esteja no Senhor, igual Adão, né? Igual Adão. Ele já sabia quem ele era em Deus, ele amava a Deus, ele tinha esse relacionamento lindo com Deus, né? Ele estava pleno, feliz, determinado, fazendo a vontade de Deus, porque ele estava ali naquele jardim, dando não para bicho, não para planta, né? Dominando sobre a criação. E no momento certo, o Senhor inseriu essa Eva na vida dele e eles puderam começar a primeira família, né? Do reino de Deus, né? Aqui na Terra. Então é isso. Então, um beijo, fica na paz e que o Senhor te abençoe muito, 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 viu? Amo vocês em Cristo Jesus. Forte abraço.